Segunda parte de como revisar a sua máquina chinesa, válido para quase todos os equipamentos chineses. Na primeira parte, dei a introdução e nós desmontamos todo o equipamento. Então, a desmontagem do equipamento, ela só para quando eu consigo acessar cada canto do equipamento. No caso aqui, se a gente fosse reparar o pedestal, nós colocaríamos a máquina no cavalete, e colocaríamos ela em cima do pedestal também. Mas não é o caso dessa máquina, o pedestal dela está muito bom, precisa mais de limpeza, mas não tem nada quebrado, Então aqui eu consigo acessar todo o equipamento e consigo visualizar cada parte dele, como o motor do eixo do carro de impressão, o motor do material, a fita encoder que esse equipamento usa, assim como muitas máquinas como a motor usa, do material. Temos a nossa fita encoder da mesa de impressão, do carro, alimentador de mídia, sistema de vácuo, no outro vídeo ali eu mostrei desmontando essa parte do sistema da frente. A gente vai verificar o vácuo, nós vamos verificar o vácuo. Então, assim, eu consigo visualizar tudo do equipamento, não tem nada que está escondido. Eu desmonto até chegar nesse ponto, as fontes estão aqui atrás, depois a gente pode dar o zoom em alguns pontos da máquina. E o que eu analiso aqui agora? Essa máquina, ela, apesar de ter sido revisada não há muito tempo, ela está precisando de uma boa limpeza, e na revisão dela, de 6 em 6 meses a gente troca todos os dampers. Então aqui é uma cabeça DX7, nós vamos trocar os dampers, o wiper, o cap, vamos tirar essa estação de limpeza aqui, desmontar tudo, e montar de novo, regulando o sistema de limpeza dela. Isso é muito importante. Os cartuchos, eles serão trocados, que eles ficam aqui atrás, não está aparecendo no vídeo, mas eles ficam aqui atrás, está bem sujo aqui. Só que antes de começar a trocar as peças, nós vamos continuar a limpeza dela. Então, como ela está muito empoeirada, você pode usar um pincel com aspirador, entendeu? Tomando muito cuidado com as partes eletrônicas dela. Você pode, no caso aqui, nós temos aqui um compressor portátil, eu vou usar um compressor que tem a função de aspirador também, para a gente dar uma geral, na parte de poeira, na parte de estética da máquina. Aí depois, com os produtos certos, nós vamos limpando onde pode com solvente, onde tem que ser com álcool, onde tem que ser com veja, nós seguimos limpando ela. O importante é que chegamos a um ponto que ela está pronta para a gente acessar todos os cantos dela. Então, vamos seguir. Agora que a gente já desmontou, vamos aposentar brevemente aqui a parafusadeira. Ela volta para a gente poder montar a máquina, E ao longo do vídeo, agora nós vamos começar as limpezas, e ao longo do vídeo eu vou voltando aqui e mostrando tudo que eu for trocando e dando um zoom de perto em cada troca para vocês acompanharem como se troca cada peça que eu vou trocar na preventiva dessa máquina. Depois, na descrição do vídeo, eu posso colocar a lista completa com o tempo de cada troca a ser feita nela. Olha o tanto de sujeira que sai. Muito cuidado para o compressor não ter resquícios de água ou óleo nele. Eu sempre verifico antes, sempre coloco o sistema de água, que elimina água e óleo do compressor.
primeira parte, que é o grosso da poeira. Agora, tinha muita sujeira aqui no sistema de vácuo dela, né? Que é o sistema de exaustão. Essa máquina aqui ela tem 4 coolers. Quando você tira esse aquecedor na frente, em todas as máquinas você vai ver os coolers aqui. Umas tem 3, outras tem 4. Né? Então aqui, o que a gente pode fazer? Ele usa chave Allen. Vamos remover um deles, que é o mais próximo da cabeça de impressão, para a gente ver como é que está a situação interna dele. Depois eu vou conectar no computador para a gente poder acionar eles e ligar um por um. Aqui saiu toda a sujeira. Então, na limpeza do ar comprimido por baixo, saiu toda a sujeira. Por isso que a ferramenta ideal adianta muito, né, o seu trabalho. Então, não tem necessidade de eu desmontar os demais, desde que estejam todos funcionando. Tem uma borracha de fidação aqui, tomar muito cuidado. Mas é recomendado de 2 em 2, 3 em 3 anos trocar esses coolers, porque eles vão perdendo eficiência ao longo do tempo. Né? Isso aí não tem como controlar. Mas o fato de não trabalhar lotado de poeira, não vai ficar travando a ventoinha, né? Os motores internos dele, então ele vai durar mais. Por isso que a revisão é importante. Né? Não tem onde você não encontre benefício. Uma revisão completa na sua máquina. Então aqui, a gente já pode ver que se eu desmontar ela só para limpar esses coolers, já valeu a pena investir na revisão. Ou parar a máquina para revisar. Já valeu a pena, justamente por esse ponto. Cada ventilador desse aqui tem um custo. Então, quando a gente chega ao ponto de trocar ele, porque o vácuo não está funcionando mais, o sistema de vácuo é o que puxa o material para baixo, independente da qualidade do material. Se você tá usando um material mais promocional, ele tende a levantar mais. Então, o vácuo ajuda nisso. Né? Na hora que a cabeça de impressão está imprimindo, o material tem que ficar sentado no pláten. E se ele levantar demais, vai acontecer de pegar a cabeça de impressão e até acontecer um acidente de bater a cabeça de impressão e você não conseguir recuperar ela, nem tá limpando ela de novo. Então, é muito importante esse sistema funcionando de forma perfeita. Não tem nada que a gente verifique numa revisão que não seja muito importante. Aqui eu estou limpando em volta com o pincel da fita encoder. Tá vendo? Muita coisa é só poeira. Então agora, eu sempre volto às ferramentas, a todas as ferramentas que eu uso, para o seu devido lugar na mala de ferramenta. Não importa se eu vou voltar a usar ela daqui a pouco. Porque senão não fica tudo espalhado. Uma coisa, não fica tudo espalhado. E outro ponto, não corrige você perder ferramenta. Não adianta nada você fazer manutenção no equipamento ou revisar o seu equipamento, que cada vez que você revisar, você fica perdendo ferramenta. Não é justo, não justifica. Então agora nós vamos fazer uma limpeza. Os cantos que pode passar solvente são essas partes internas, o pláten de impressão, tomando muito cuidado com a fita encoder, esse alumínio aqui, né, que é a estrutura principal dela, na onde está a estação de limpeza. Depois eu vou até testar novamente a estação de limpeza aqui, antes da gente desmontar ela. Eu vou fazer isso agora. Antes de fazer essa limpeza, para fazer a limpeza de forma completa, nunca coloque solvente em cima do equipamento, né, a não ser que seja na mesa de impressão com o equipamento desligado. Vamos testar primeiro como que está a estação de limpeza dela antes, para ver como é que está a vedação. Eu deixei de molho essa noite. E depois nós seguimos com as limpezas. Então vou colocar os cartuchos aqui
e conectar o computador na máquina. Nós voltamos daqui a pouco. Ligar ela para ver a estação de limpeza dela, como está o funcionamento, para a gente já revisar, já resolvendo algum problema, caso tenha. Pequenos. Ó. Cooler aqui já pode trocar, fazendo muito barulho. Cooler que resfria as fontes. Escolha dos vácuos ainda não está fazendo nenhum barulho. Vou destravar a bomba dela aqui. Nós destravamos para deixar de molho. E vamos abrir o programa dela. Ótimo. Vamos ver se a maquininha está limpando, né? Vou dar um fio ink e ver como é que tá a sucção dela. Tá limpando perfeitamente. Só o amarelo que não. O amarelo não tem quase nada. Ótimo. Vou colocar um pedaço de adesivo. A gente vê como é que tá. Novamente o teste, né? Que a gente faz antes de começar, né? A gente pode verificar novamente. A gente fez uma limpeza, né? Vou colocar aqui, vamos mudar a origem dela. Fiz um teste. Aproveito, verifico os vácuos eles estão todos funcionando. Fazendo barulho, mas
Todos com a mesma potência. Eles estão funcionando perfeitamente. Vou dar um check nozzle. Cabeça de impressão perfeita. Vou dar mais uma limpeza. Muito nova a cabeça de impressão da máquina. Lembrando que os roletes estão fora do lugar, né? Nós vamos colocar ele no lugar. Vamos esperar ela acabar de limpar, passar o wiper e mandar mais um teste de cabeça. Cap vedando corretamente. Muito cuidado, desmonta, não ficar cabo solta na máquina. Então nós verificamos o vácuo já, nós já verificamos que antes de desmontar a estação de limpeza, ela estava funcionando, ela está funcionando. Então a gente tem uma responsabilidade de desmontar a estação de limpeza, né? E ela tem que funcionar melhor depois que montar. Muito cuidado mexer na sua máquina, é algo que já está funcionando. A preventiva, ela dá muito mais trabalho que a corretiva, porque a preventiva na máquina, a máquina está funcionando. Então, se você não tomar o devido cuidado, sua preventiva pode gerar uma corretiva, entendeu? Então, assim, a atenção, o cuidado e os detalhes numa preventiva são muito maiores que uma manutenção corretiva. A máquina está funcionando, não tem porquê eu fazer algo que vai parar o funcionamento dela. Aqui, outro teste. Perfeito. Temos uma estação de limpeza excelente. Nós vamos trocar cap, vamos trocar os dampers, vamos trocar a bomba de limpeza, vamos trocar as tubulações, nós vamos trocar tudo. Vamos dar revisão nela, mas antes está funcionando. Então não pode, em hipótese alguma, né, diminuir. Esse funcionamento ele só pode ser melhor com a preventiva. Vou mostrar aqui, pra vocês verem mais ou menos como é que está o teste. A cabeça de pressão está nova. Esse magenta aqui é só questão de ajustar o wiper mesmo, que vai ser trocado. Então aqui a gente pode verificar melhor. Ó. O sistema de vácuo dela está perfeito. Esse vácuo aqui está um pouco mais fraco. Então ele vai ser desmontado. E esse que nós desmontamos está perfeito. Eu falo assim, fraco por causa do fluxo de vento deles. Né? Mas nós ainda vamos desentupir os orifícios aqui, que a gente desentope com a chave Allen. Antes nós vamos limpar. Então esse motor aqui, ele já está em observação. Vamos fechar o programa dela. É assim que a gente desliga ela. Remover o cabo USB do computador. Remover o cabo USB e desligar a máquina. Primeiro. Te espero uns 20 segundos aí para ela descarregar a energia. Vamos tirar aqui o cabo de energia dela. Espera uns 20 segundos. E podemos remover o cabo USB. Muito cuidado. Pronto. E agora nós vamos iniciar a limpeza do equipamento.
Então agora, vamos pôr uma luva nova. Vou usar o nosso pano, que nós distribuímos para os nossos clientes, e usamos também, né? Que é o pano próprio para limpeza do maquinário, que ele não desmancha e não solta impurezas. Não solta pelos, né? Não solta fiapo. Então ele é um pano próprio para usar na impressão digital. Aqui agora, deixa eu dar uma olhada nos roletes dela, que estão até precisando, né, ser ajustados no lugar deles. Depois vamos verificar se eles podem ser travados. Verificar. Esse é o suporte do rolete, né? Que nós estamos mexendo aqui. O rolete mesmo é só essa borrachinha aqui. A gente troca ela também preventivamente. Apertando para baixo, você consegue remover ela. Depois, na hora de colocar, a gente sempre coloca em cima do adesivo, para que não caia no interior da máquina. Você pode colocar ele na posição certinha e fechar a alavanca. Muito fácil a troca dele. Então esse vídeo da revisão, a gente vai aprendendo a trocar vários componentes da máquina. Aqui eu vou deixar o solvente aqui em cima, provisoriamente, que agora eu vou embebedar esse pano especial nosso, deixar ele todo encharcado. Pode chegar até derramar o solvente dele mesmo. E vou fazer, primeiramente, a limpeza do pláten de impressão. Tanto com pano quanto com cotonete. Aqui, ó, nós vamos remover, com muito cuidado, o clamp media. Se a sua máquina tiver lado, muito cuidado com qual lado você vai remover. E eu deixo ele numa vazia de molho no solvente, para ele limpar completamente. E aqui agora nós vamos limpar essa região aqui, né, onde pode, solvente, muito cuidado para não ficar passando solvente no rolete. E dobrando o pano aqui, ó, como é que só encostei na máquina. Dobrando o pano aqui, eu vou limpar as valetas, né? Que são onde eu uso para passar estilete, eu uso também para correr os clamp media. Então vamos limpar toda essa região aqui, essa parte interna metálica, tomando cuidado com cabos eletrônicos, com plásticos e com pintura da máquina, né? Onde é metal pintado a gente não usa limpar com o solvente. E depois vou limpar toda a estação de limpeza dela, é muitíssimo importante. E a estação de limpeza, depois, na hora de limpar ela, seja nesse vídeo ou num próximo, para não ficar muito longo, eu vou aproximar a câmera para a gente desmontar e montar com todo o cuidado do mundo, visto que nós confirmamos que a estação de limpeza está perfeitamente ajustada na cabeça. Então eu tenho que desmontar, e na hora de montar ela tem que estar mais ajustada que quando eu desmontei. Nós podemos passar, como a fita encodo está aqui em cima, nós podemos passar solvente aqui, na estrutura dela, tomando muito cuidado para não cair na correia, né? E o trilho, essa guia linear aqui, onde corre o rolamento do carro de impressão, ele vai ser limpo com álcool isopropílico. O meio, a parte de cima e a parte de baixo, né? A fita encoder é com álcool isopropílico, peças de plástico é com álcool isopropílico, né? Os coolers aqui é com álcool isopropílico.
temos que desmontar esse para ver como é que ele está. Essa fita encoder do eixo do material com álcool isopropílico, essa polia de plástico com álcool isopropílico, parte no nylon, muito resistente. E essa parte que envolve pintura, né, parte da carenagem, parte estética da máquina, com álcool isopropílico e veja. Então nós temos aqui todo o material para poder limpar a máquina. Vou limpar aqui, daqui a pouco a gente volta. Aqui na parte interna do aquecedor a gente pode passar um solvente, né? Quando está muito sujo de tinta assim, a gente passa um solvente, porque mesmo que manche a pintura, vai ficar mais bonito do que com marca de tinta. Mas primeiro a gente tenta um álcool isopropílico. Álcool isopropílico encontrados em farmácias, encontrados em lojas que vende coisa para o hospital, né? É o álcool 100%. Então, se ele cair na parte eletrônica, ele vai evaporar e não vai correr risco de queimar o seu equipamento, queimar componentes do seu equipamento. Quando tem alguma greta, igual mencionado aqui quando eu comecei a falar sobre essa limpeza, com muito cuidado, sem deixar cair nos orifícios do vácuo, essa gretinha aqui, pode ser com conta-gotas ou com uma tampa, você abastece ela de solvente e despeja com muito cuidado aqui no meio e deixa de molho. Isso daí ajuda muito na hora de limpar. O solvente ele tem dois fatores de limpeza. Ele tem a ação imediata, que você joga aqui e já limpa, e a gente deixa sempre muito úmido essa região, porque o solvente mesmo, para limpar de verdade, ele limpa com o tempo, né? 20 minutinhos a 1 hora, né? Antes dele começar a evaporar em grande quantidade, ele limpa muito mais. Então aqui, ó, com muito cuidado, eu estou jogando solvente aqui nessa fresa, nesse rasgo aqui, onde corre o suporte do clamp mídia, os trilhos dele. E não vou limpar agora, eu vou deixar de molho. Esse daqui não está muito sujo, mas a gente joga assim mesmo, para poder ter a limpeza perfeita. Aí o que eu faço? Vou deixar de molho, não vou? Jogo mais solvente no meu pano. Aí eu pego o meu pano e passo ele bem levinho assim, ó. Eu passo ele bem leve, deixando úmida a região. Pronto. Todo o platen está agora de molho. Enquanto isso, eu não paro a limpeza. Eu vou para os próximos passos aqui, ó. Na estação, eu sei que ela vai precisar de muito molho. Então eu já vou jogar os solventes aqui no canto. Mas muito cuidado, porque até pinga aqui no pedestal, não pode. Mas a gente coloca uns panos aqui para absorver. Aqui, ó. Se você vê que onde você jogou solvente está caindo em algum lugar, você coloca pano. Porque é necessário deixar de molho. Não temos outra opção, dependendo da sujeira. Então a gente coloca um pano e deixa esse pano agir. Aí agora, então aqui estação, eu já joguei um pouquinho de solvente aqui. Você pode até molhar o pincel e passar o pincel, para não fazer dessa forma aqui. Essa forma aqui eu faço, porque eu sei onde pode ir, não. Mas você pode pôr uma tampinha e um pincel que você está disposto a jogar fora, ou usar só solvente nele, para não confundir depois, e no pincel, nos cantinhos ali, passando e deixando de molho.
Abastecendo aqui um pano novo. Por quê? Porque esse pano novo, eu vou limpar essa região aqui que é tão necessária. Tomando muito cuidado para jamais nem encostar na fita encoder. Lembrando que nós vamos fazer o vídeo também, aqui como revisar sua chinesa, nós vamos fazer o vídeo de uma polar e vamos fazer o vídeo os vídeos de revisando Mimak, revisando a motor, nós até temos uma aqui no showroom. A cara já tá ficando outra, hein? Estação de limpeza dela aqui, vou dar um trato. Se você fizer isso aqui de 6 meses, de ano em ano, vai ficar cada vez mais reduzido o tempo para executá-lo. Por quê? Porque aqui nós vamos ter cada vez menos sujeira para poder limpar. Por que essa máquina, por incrível que pareça, ela não está muito suja? Aqui eu estou passando porque é uma parte mais interna da área de limpeza. Por que ela não está muito suja? Porque ela sempre foi revisada. Sempre foi revisada. Tenham cuidado também do antigo dono dela. Que para ele adesivar ela de transparente, você imagina o cuidado que ele teve com a máquina. Preocupação que ele teve com a máquina. Não é à toa que para poder trocar, a máquina dele foi valorizada na troca. Muito cuidado aqui, ó, para a gente não desajustar a máquina quando a gente limpa. Ah, mas o comprador não vai ver o interior da máquina. A gente não pode pensar dessa forma, né? A gente está fazendo, faça tudo que você for fazer na vida, faça como se fosse para Jesus, né? Então tem alguma coisa que Jesus não vê? Então assim, eu vou entregar essa máquina aqui nas mãos de Jesus, depois que eu terminar ela. Qual seria a reação dele? Se ele que me deu a vida, ele que me deu, né, o privilégio de trabalhar com isso, qual seria a reação dele de receber algo mal feito? Né, muitos técnicos, às vezes a gente é requisitado, não consegue atender todo mundo, porque cada manutenção que a gente faz é única, cada preventiva que a gente faz é única. Não haverá algo mal feito, né? Não temos tempo para isso. Não vamos fazer isso. Não é questão de ter tempo, né? Não vamos fazer isso. Não entra em nossas metas fazer algo rápido, algo correndo, só para poder atender mais pessoas, só para poder deixar faturar mais. Não tem esse tipo de pensamento. Os cantinhos onde o pano não entrar, a gente usa um pincel depois. Tomando muito cuidado aqui com as partes plásticas, né? Que esse aqui é solvente. E aqui eu já vou começar a limpar a estação de limpeza dela. Algumas máquinas fazem mais sujeira, outras máquinas fazem menos sujeira. Então, por mais que às vezes você tenha cuidado, essa região aqui ela é a região de limpeza da cabeça. Imagina um tanque. Um tanque é para cair sujeira nele, tem hora que você tem que parar e lavar o tanque. Então vai sujar mesmo.
né? Vai sujar mais mesmo e não tem problema, é feito para isso. Só que quando você mantém uma limpeza um dia, você não só cuida da estética, né? Você cuida das peças, aumenta a durabilidade das peças, você mantém o alinhamento da máquina. Tem máquina que era tão suja, tá tão suja, que fica difícil até de te alinhar a estação de limpeza, né? Não é o caso dessa. Mas tem máquina que é tão suja, que não permite a gente alinhar o sistema de limpeza. Se trabalhar muito tempo com solvente, use luva resistente, né? Essa Volk Black, Vinyl Volk, no Mercado Livre, é a que eu indico para trabalhar no nosso segmento. Então essa parte aqui, onde eu estou limpando agora, infelizmente sofre com o material, cai aqui, encosta, né? Então sofre muita sujeira. Então aqui a gente pode passar solvente na maioria das máquinas. Você identifica se você está no metal puro, ou ele está, no caso aqui é alumínio, ou ele é pintado. Pode ser usado uma chave para poder limpar as gritas. O importante é que essa máquina vai ficar mais zero do que ela já está. É prazeroso poder entregar ela para um futuro dono como nova ou melhor que nova. Muito cuidado na hora de limpar, que existem algumas pontas cortantes na máquina, ainda mais que você desmontou ela. Então é muito fácil de machucar. Vamos ver aqui, deixei de molho, vamos ver como é que tá. Eita aqui, ó. Aí sai tudo. Deixou de molho, é correr pro abraço. Sai tudo. Vamos. Quando sujou demais, descarta aí. Fica usando até o final não, porque não funciona. Chega uma hora que você passa aí na máquina e começa a sujar. Acho que no vídeo dá pra ver aí. Que ele começa a sujar, ó, quando você passa ele em alguns lugares da máquina. Em vez de limpar, ele começa a sujar o seu equipamento. Tá vendo? O solvente ele marca bem a peça pintada. Mas como ela já tá bem ruim, vou colocar aqui em cima desses outros panos. Que é bom que ele protege aqui o nosso motor. Eu posso tirar o motor daqui também. Tem necessidade de deixar aqui mais. Né? Que plástico a gente, se puder não. Na situação do plástico, nós devemos evitar que passe perto de solvente a qualquer custo. Pronto.
parte onde fica o lixo da máquina, né? Onde cai a tinta do sistema de limpeza. Sempre fica muito sujo. Aí aqui eu vou passar uma camadinha de solvente para ir tirando essas manchas. Já vi pedaço de luva, já está na hora de trocar a luva. Senão daqui a pouco essa mão tá mais suja dentro da luva do que a própria luva lá de fora. É raro, mas acontece sempre. E vamos seguindo com a limpeza. Aqui agora nós vamos continuar a limpeza dos detalhes dela. Depois, na parte 3, nós vamos fazer a desmontagem completa da área da estação de limpeza, né? Revisar todo esse setor. Vamos desmontar o cooler do vácuo que está fraco, né? E aí nós vamos seguir com a montagem e os testes dela. Dar mais uma limpeza no pedestal dela, mas está quase finalizando a nossa limpeza. E vamos já substituindo as peças. O melhor local onde você aprender como corrigir alguns pontos no seu equipamento, como se o cap está vedando, se o damper está vedando e como trocar, é na preventiva, que a gente vai trocar isso. E é o mesmo passo de como trocar numa situação corretiva também, né? A preventiva nos dá a oportunidade de aprender como trocar cada componente desse, né? Quando precisar de fazer uma manutenção corretiva, já tem o conhecimento para tal. Mas já está bem adiantada a limpeza, né? Quando você desmonta a máquina, é tudo mais fácil. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da MG Supre, comentar o que você achou, comentar a sua dúvida, que nós responderemos através dos comentários. E na descrição tem vários links, né? Se você quiser conhecer o protocolo CEMIC, protocolo CEMIC-YK, onde eu falo de manutenção, falo de precificação, falo de vários assuntos relacionados, é a Netflix da impressão digital. Eu falo de vários assuntos, desde venda, de manutenção, de preventiva, de preço, né? De como vender mais, como vender da forma certa, gestão de números, gestão de pessoas. Eu falo bastante coisa, né, que eu aplico, que a gente viaja, né, o Brasil inteiro, trazendo, vendo novidades, vendo o que dá certo, vendo o que funciona e vendo o que não funciona. Estou compilando todo esse conhecimento, que nunca para de crescer, a gente está sempre aprendendo. Eu estou compilando todo esse conhecimento e colocando dentro do nosso clube, que é o protocolo CEMIC, onde lá você vai encontrar tudo mesmo, e cada vez mais, todo dia a gente atualiza, né? Tudo mesmo para o setor da impressão digital. Então, entra aqui no link e conheça mais sobre esse produto. E nós voltamos no próximo vídeo com muito mais conhecimento, com muito mais união de conteúdos para que todos nós tenhamos cada vez mais lucro em nossos negócios e menos prejuízo
né? E a sabedoria, independente se você vai aplicar ou não, é sempre bom você ter, até mesmo para você cobrar quem for aplicar para você.